Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro semanal, a nossa reflexão da Páscoa semanal. Quais são os motivos que nós queremos colocar nas mãos de Deus da semana que passou? A nossa recordação da vida. Os momentos bons, os momentos não muito bons. As pessoas acometidas com doença, as pessoas que conquistaram algum feito em sua vida, tudo isso nós queremos colocar agora nas mãos de Deus como recordação da nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse trecho narrado pela comunidade de Marcos que acabamos de ouvir, o forte apelo que nos apresenta é um apelo de manter a fé viva. Manter a fé viva significa estar a serviço. Estar a serviço dos irmãos e irmãs que necessitam da nossa ajuda, estar a serviço da comunidade, estar a serviço do reino de Deus, aonde nós estamos inseridos, sem, no entanto, estarmos estampando que somos cristãos e que precisamos ser vistos e precisamos ser elogiados por isso. Estar a serviço da fé e manter a fé viva significa ser testemunha no silêncio, apenas com as ações. É por esse motivo que Jesus tem a sua vida, e ele fala sobre isso no Evangelho de hoje, consumada na cruz para a salvação da humanidade. Os discípulos estão na travessia do mar. Jesus não quer que ninguém saiba por onde eles estão, porque ele está ensinando seus discípulos. Mesmo assim, entre os seus discípulos, existe uma disputa de saber quem é o maior.
E Jesus coloca para cada um deles a importância do servir. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve a todos e seja o último. Jesus está falando da grande revelação plena de sua vida que vai acontecer na cruz. A cruz é sinal de salvação. A cruz é sinal de um caminho de quem escolhe seguir o reino de Deus, que muitas vezes não é nada fácil. Precisamos passar pelas cruzes diariamente, as cruzes do dia a dia da nossa existência, para fazermos a experiência da ressurreição. As pequenas cruzes, as pequenas ressurreições, as grandes cruzes, as grandes ressurreições que passamos ao longo de nossa existência. Por isso, quando Jesus está indo a caminho de Jerusalém com os seus discípulos, ensinando-os, eles estão discutindo quem é o maior, porque para eles Jesus está indo para Jerusalém para reinar, porque era esse o Messias que eles esperavam. No entanto, Jesus diz que está indo para Jerusalém para doar a sua vida, para entregar a sua vida pela salvação da humanidade. Jesus está a caminho da cruz, a caminho da ressurreição, porque a escolha que ele fez não agradou às autoridades do seu tempo. Quando Jesus está em casa com os seus discípulos, ele se senta. Sentar-se significa ter a atitude daquele que ensina. Então Jesus é mestre. Mas não é um mestre que ensina coisas do mundo. É um mestre que ensina o amor, que ensina o servir, que ensina a doação. Por isso, ser o último é ser o servidor de todos. E quem quer estar em primeiro precisa estar neste lugar. Servir é o primeiro lugar. E aí, é nesse momento que Jesus toma uma criança, coloca no meio deles e diz que quem quiser ser o maior tem que se espelhar na criança. E com essa atitude, Jesus dá uma dignidade para as crianças que naquele tempo não tinham essa dignidade. Eram vistas apenas como alguns seres que estavam em formação, sem nenhuma importância para a sociedade. E Jesus dá essa importância porque são seres humanos. Por isso que na comunidade cristã nós precisamos olhar para todas essas dimensões, a dimensão da acolhida, a dimensão do amor, a dimensão do serviço, para estarmos sempre cada vez mais unidos à nossa fé, unidos à nossa igreja, unidos a Jesus Cristo. A comunidade precisa ser sinal de comunhão, de fé, de amor, para superar todas as divisões que existem. Muitas vezes nós vemos nas nossas comunidades muitas divisões. Então, segundo o que nos diz o Evangelho de hoje, falta comunhão, falta fé, falta amor. Mesmo que as pessoas preguem isso, mas não vivem essa dimensão. Por isso que cultivar a fé é servir sem distinções. E quantas distinções existem em nossas comunidades. Por isso precisamos reavivar a nossa fé, rever os nossos conceitos de fé, para sermos cada vez mais comunidade de Cristo. Porque se não superamos as divisões em nossas comunidades, não estamos sendo comunidade de Cristo. Não estamos sendo cristãos e cristãs autênticos.
E assim, queridos irmãos e irmãs, viveremos a diaconia, o serviço. A serviço dos irmãos e irmãs, a serviço do Reino. É isso que a Igreja tem a missão. E que nós, como membros dessa Igreja, precisamos fortalecer e manter vivo. Como missão para esta semana, como compromisso de vida para essa semana, nós precisamos olhar para todas as nossas atitudes, desde as pequenas até as grandes atitudes, para que elas sejam atitudes do servir. Que cada um de nós saiba, no seu local de trabalho, na sua família, na sua comunidade, ser sinal de serviço. Colocar-se a serviço. Não querer que os outros se coloquem a seu serviço. A hierarquia na comunidade existe, mas não existe para fazer uns melhores do que os outros. Ela existe para mostrar a cada um de nós a quantidade, a qualidade e a dimensão do nosso servir. Por isso, amigos e amigas, sejamos cristãs e cristãos autênticos. Coloquemo-nos a serviço, na comunidade e no mundo. Amém.